Olá, caros alunos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei qual horário que você poderá estar assistindo essa aula, mas eu só venho a desejar a você bons estudos aí, independente do horário que você esteja assistindo essa aula, certo? Faremos agora um retrospecto da última aula, onde nós fizemos as considerações introdutórias sobre o direito penal. E aí, dentro dessas considerações do direito penal, passamos a falar sobre o conceito de direito penal. Conceito formal ou estático, que é o conjunto de normas, ali nós vimos. Falamos sobre o conceito material, que é o comportamento de reprovabilidade, e um conceito também sociológico, que pode ser dinâmico, dentro desse controle social. Depois nós falamos sobre a denominação direito penal, que está elencada no artigo 22, inciso 1º, e no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Logo em seguida falamos sobre as caracteres do direito penal, ou seja, as características. E aí vimos também aí, nesse contexto, uma diferenciação entre contravenção penal e o próprio crime em si, que é o que nós trataremos, nesse contexto geral. E aí nós falamos ali, dentro dessa diferenciação, falamos sobre o ramo público dessa infração penal, que surge para o Estado o poder, e o poder-dever de aplicar a sanção penal. Falamos sobre a ciência cultural, que essa ciência cultural é a ciência do dever ser e não a do ser. Também falamos sobre a ciência, dentro dessas características ainda, a ciência normativa, que é o objeto do Estado, do estudo, aliás, que é a norma, dentro dessa ciência normativa. O nome por si só já dá um indicativo, normativo, que vem de norma. Falamos sobre a ciência valorativa, essa escala hierárquica dos valores. Posteriormente, falamos sobre uma ciência finalística, que é a convivência pacífica entre os seres humanos. Também falamos sobre a ciência sancionadora, que é de impor sanções. E dentro ainda dessas características, passamos a falar sobre os atos constitutivos, que é proteger os bens jurídicos. Numa análise dogmática, falamos que é por meio do direito penal que se faz valer a lei. Dentro dessas características, a fragmentariedade, ela vai dizer que não abrange todas as condutas humanas. E dentro de um caractere subsidiário, só quando as demais se frustram, aí que o direito penal vem. Posteriormente, nós passamos a falar sobre esse conceito, o conteúdo do direito penal. E aí nós vimos da parte geral, artigo 1º ao 120, que será o objeto das nossas aulas nesse direito penal 1, Aí falamos sobre a teoria da lei penal, ou da norma penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12. E a teoria do delito, do crime, que vai, ou do fato punível, que vai do artigo 13 ao artigo 31. E, posteriormente, falamos da teoria da sanção penal, falaremos da teoria da sanção penal, que vai da pena, ou das consequências, que vai do artigo 32 ao artigo 13. E, posteriormente, no direito penal 3, trataremos sobre parte especial, crimes em espécies, que vai do artigo 121 ao 361, legislação penal ou especial, e essa é uma legislação bem extensa. E hoje, senhores, na última aula nossa fizemos aqui um panorama da nossa aula, um retrospecto da nossa aula. E hoje passaremos a falar sobre as modalidades e categorias do direito penal. E creio que nessa aula nós avançaremos e também falaremos lá na frente sobre a questão automaticamente da relação do direito penal com outros ramos. Terminaremos essa parte aqui hoje das modalidades, categorias de direito penal. O direito penal, senhores, a rigor, ele é um. Contudo, sobre esse ponto de vista aqui, a classificação doutrinária, que
atende às questões automaticamente didáticas, podemos cindi-lo em algumas modalidades ou categorias. E a primeira delas seria direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Dentro dessa análise do direito penal objetivo, né, seria o que? O próprio ordenamento jurídico positivado, automaticamente. Seria o que? A lei em si. Automaticamente seria a lei, o Código Penal em atuação, né? Que vai ser um conjunto de enunciados normativos que consubstanciam a privativa, né, função estatal de definir e combinar o que aqui as respectivas sanções penais, as leis penais. Trata-se aí, podemos falar, do jus puniendi, né? Direito penal subjetivo seria decorrente do próprio direito penal objetivo. É o jus puniendi, ou seja, o poder-dever do Estado de punir. O Estado, senhores, ele monopoliza o exercício legítimo, ou seja, a pretensão de legitimidade da violência. E mesmo nas hipóteses, senhores, em que há uma excepcionalidade, o Estado permite, além disso, aos particulares exercer a violência, que é o quê? Através da legítima defesa, do estado de necessidade, que estão elencadas aí nos artigos 23, que estudaremos mais à frente. Não se trata aqui do jus puniendi, né? Uma exceção, senhores, do monopólio da aplicação das sanções penais por parte do Estado, fica aqui, senhores, por conta do artigo 57 da Lei 6.001/73, que é o Estatuto do Índio, que assim dispõe. Será totalmente tolerada a aplicação dos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infante, proibida ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. A despeito do, por obséquio, silêncio de nossa legislação doutrinária acerca dessa renúncia legislativa sobre esse monopólio jurisdicional, cremos que há aqui, senhores, uma flagrante contrariedade ao texto constitucional, quando consagra lá no artigo 5º, inciso 35, a aplicação do poder judiciário de lesão ou ameaça de lesão a direito. Por essa razão, né, sustentamos aqui a tese de que o artigo 57 da Lei 6.001/73 não foi recepcionado aí pela Constituição Federal de 1988. Assunto esse relevante que peço aos senhores que posteriormente aí conversem com o professor de Direito Constitucional. E aí, senhores, nós vamos vendo que os senhores poderiam dizer aqui, né, dizer do Tribunal Penal Internacional, que é uma complementação das jurisdições penais nacionais, não representando uma exceção à exclusividade do direito de punir do Estado, nessa questão. A título de esclarecimento, o Tribunal Penal Internacional, ele tem a competência para investigar e processar os crimes cometidos aí nacionais, salvo quando os Estados se mostrarem incapazes ou demonstrarem efetiva vontade, né, de ou punir os seus criminosos. Diante dessa situação aqui, será chamado para que o Estado venha intervir, né, e quando a justiça repressiva interna falhe, seja omissa ou insuficiente, que foi o caso da irmã lá, a Dorothy, né, Dorothy Stein, tá certo? Quanto à existência do jus puniendi, tanto a doutrina nacional quanto a estrangeira, vai se prevalecer e se prevalece o entendimento largamente aqui que o Estado possui o jus puniendi. Então, frisando e ressaltando, aqui o poder de punir está com quem? Com o Estado. O jus puniendi, que seria caracterizado esse direito, o Estado de impor sanções nas hipóteses aqui previamente estabelecidas em lei. No entanto, senhores, a questão ela merece uma reflexão aqui mais aprofundada. Que a rigor aqui, nós vamos vendo, não há um direito de punir, mas sim um poder punitivo estatal que é limitado pelo direito.
e pelos princípios que nós estudaremos mais à frente. Por essa razão, senhores, não haveria aqui de se falar em direito penal como uma forma exclusivista, né, de quê? De legitimação e de punição, mas sim como uma forma, senhores, de contenção de um poder punitivo. E aí, em resumo, senhores, não acreditamos em jus puniendi, e sim um direito de punir, mas sim também de um poder de punir anteriormente ao Estado e ao direito, que é limitado pelo ordenamento jurídico. Já quanto a direito penal substantivo, né, material, e direito penal adjetivo formal, né, nesse primeiro enfoque, direito penal substantivo material equivaleria aqui, né, no sentido geral, ao direito penal propriamente dito, que cria figuras criminosas e contravenções. Como eu falei para os senhores na parte introdutória, que infração penal é gênero e as espécies, contravenção e o crime em tela, tá certo? Por que nós vamos vendo que essas figuras criminosas e contravenções? Porque é o conjunto de normas jurídicas que possui por objeto a definição de condutas consideradas desviantes. Quais são essas condutas consideradas desviantes? É a infração e a combinação das respectivas sanções penais. O direito penal adjetivo, formal ou instrumental seria o direito processual penal, tá certo? Seria o caminho, o percurso a ser recorrido, ser traçado, tá certo? É pacificamente aceita aqui a autonomia do direito processual penal como ramo autônomo do ordenamento jurídico e não como mero complemento do direito penal. Por essa razão, senhores, essa divisão entre direito penal substantivo e adjetivos, ela já se encontra superada. Uma terceira modalidade ou categoria do direito penal é direito penal comum ou especial. O direito comum é porque é aquele aplicado pelos órgãos de justiças especializadas. Quais são elas? Justiça trabalhista, a justiça eleitoral, essas por aí afora, tá certo? O direito penal especial, ela seria o quê? São as modalidades de direito penal especial, que é o direito penal militar, né, aplicado à justiça militar, e o direito penal, né, aqui eleitoral, aplicado à justiça eleitoral. Tá certo, pessoal? Aqui eu fiz uma pequena confusão quando eu falei direito penal comum, que são aplicados aos órgãos de justiça especializadas, tá certo? Fazendo uma correção, porque o nosso vídeo está sendo gravado e eu não posso aqui retornar ao início e também não estou fazendo nenhuma modificação. Então eu quero ressaltar, direito penal comum são os órgãos de justiças especializados. O direito penal especial, que é o justiça militar, a justiça penal eleitoral, né? E aí por diante aplicado aí o da justiça militar aplicado à justiça militar e o direito eleitoral aplicado à justiça eleitoral, tá certo? Fazendo a pequena correção aí no vídeo. O catálogo de direito penal, né, especial, adstringe-se a dois casos, que é a justiça especializada no Brasil, né, que é a trabalhista também, que não possui competência penal. Nesse contexto, eu falei as duas primeiras porque ressaltando a justiça trabalhista. E aqui eu trago peço a atenção dos senhores que o conceito de direito penal especial não possui aí relação com a ideia de legislação penal especial, tá bom? Que é a mesma coisa da legislação penal, a legislação extravagante, tá certo? Não tem nenhuma relação aí, direito penal especial com legislação extravagante ou legislação penal especial, que não se encontram no nosso Código Penal, tá certo? Direito penal geral e direito penal local. O direito penal geral é aquele que se aplica em todo o território nacional, né? É a regra no Brasil e é da competência para legislar sobre o direito penal, ela é privativa da União, tá certo? Quero bem frisar essa parte, de quem que é a competência
privativa para legislar sobre direito penal no Brasil. A competência é da União, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, tá certo? Direito penal local será aplicado apenas em parte do território nacional. E nesse ponto aqui nós devemos recordar que há uma excepcionalidade, que é a lei complementar, que pode autorizar aqui os estados a legislar sobre questões específicas da matéria de competência legislativa privativa da União, que é o artigo 22, parágrafo único da CF, tá certo? Há essa excepcionalidade aí ao artigo 22, inciso 1 da CF, que não acaba não se tornando privativa pelo fato que tem a exceção quando a lei complementar pode autorizar os estados membros a legislar sobre questões específicas das matérias de competência legislativa da União. Artigo 22, parágrafo único da CF. Tá legal? Direito penal fundamental nuclear ou primário e direito penal complementar secundário. O direito penal primário é aquilo contido no Código Penal. Abrangeria aí os princípios, instituições da parte geral. Alguns institutos da parte geral que possuem aí conteúdo amplo, tais como conceitos de domicílio, artigo 150, parágrafo 4º e 5º, e de funcionário público, artigo 327, caput do Código Penal, tá certo? Uma atenção aqui que eu peço aos senhores é que esses institutos do Código Penal, eles se aplicam-se às leis penais especiais quando elas não dispuserem em sentido contrário, artigo 12 do Código Penal. Então, se não tem uma legislação própria para determinada situação, vai se aplicar aqui, né? Quando elas não dispuserem em sentido contrário, aplica o artigo 12 do Código Penal, tá certo? Direito penal secundário é constituído das leis penais especiais ou extravagantes e não estão incluídas no Código Penal, tá certo? Aqui o secundário são as legislações extravagantes, né? As legislações especiais. E aí, expressivas leis penais aí, especiais, tais como a Lei de Droga, a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90 e a Lei de Tortura, a Lei 9.455 de 97, tá certo? Mais uma modalidade que eu trago para os senhores é o direito penal subterrâneo e paralelo. Direito penal subterrâneo seria o quê? O exercício do poder punitivo por parte de agências executivas de controle social à imagem da legalidade, tá certo? Essa é um controle social dentro da legalidade. Seria possível aqui nós citarmos como exemplo, né, as execuções sumárias, verdadeiras penas de morte sem processo e respaldo em lei, os desaparecimentos, as torturas e o sequestro e etc. Né? Direito penal paralelo é o reconhecimento de que boa parte do poder punitivo não é exercida pelas agências do Estado. Exemplo é o poder do médico de determinar a internação manicomial, né? As autoridades assistenciais, que decidem aí, nesse caso, sobre moradores de rua, das federações esportivas que inabilitam pessoas, das forças armadas que acabam incorporando aí obrigatoriamente o cidadão. Então, esse direito penal paralelo seria um auxílio de forças extra, né, podemos dizer assim, como o médico, né, as federações esportivas e também as forças armadas que incorporam cidadãos, né, automaticamente, obrigatoriamente. Direito penal do fato, direito penal do fato do autor e direito penal do fato que considera o autor. Aqui, senhores, direito penal do fato é aquele que não leva em consideração aspectos pessoais do criminoso, mas sim o fato automaticamente por ele praticado. Podemos aqui afirmar que, nesse caso, senhores, pune-se pelo que se fez e não pelo que se é. O direito penal do autor já é aquele que, de acordo com meros estados existenciais. Em suma, senhores, pune-se aqui pelo que se é e não pelo que se fez. Neste modelo aqui de direito penal, constitui afronta ao princípio de quê?
da lesividade, que mais à frente também trataremos desse assunto com mais propriedade. Direito penal do fato que considera o autor. Aqui pune-se o agente pelo fato, mas na sua condenação são levadas em considerações algumas características pessoais aqui, tais como seus antecedentes, a conduta social e a personalidade. Aqui, senhores, eu posso afirmar com toda a propriedade que é o modelo consagrado aqui nas inúmeras sentenças, sentenças, acórdãos pelos tribunais de justiça do nosso país, que é o do artigo 59 do nosso Código Penal. Então, é um modelo que o juiz, ao considerar algumas questões lá na dosimetria da pena, o juiz leva em considerações as características pessoais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade. São 8 requisitos lá no artigo 59. Uma boa lida e você já vai estar ciente ali. Uma outra atenção que eu trago aos senhores é que há doutrinadores que asseveram que a análise dos aspectos pessoais não deve ser levada em consideração, sobre pena de quê? De afrontar o princípio da lesividade. Direito penal da culpabilidade e da periculosidade. Nós já estamos no último modalidade, Aqui, na última modalidade, direito penal da culpabilidade. A pena fundamenta-se em quê? Na culpabilidade da conduta, que possui como fundamento a capacidade de autodeterminação individual. Aqui quer-se dizer que o quê? A conduta é reprovável, porque o agente podia escolher entre o lícito e o ilícito. E automaticamente, aqui, quando já está nessa fase, é porque ele quis a parte ilícita. Direito penal da periculosidade. Este aqui está fundado em uma ideia determinista. Nesta modalidade aqui, senhores, nós vamos ver que a intervenção penal não temos aqui o livre-arbítrio, não somos livres aqui para optar entre lícito e ilícito, razão pela qual a medida da pena deve ser a periculosidade do agente. No Brasil, nós adotamos a ideia de culpabilidade, para fundamentar a pena, está lá no artigo 54 também, e a periculosidade para quê? É para fundamentar a medida de segurança, quando a pessoa tem problemas mentais, os psicopatas, sociopatas, essa turma aí é analisado dentro desse critério de periculosidade. A medida é aplicável aos inimputáveis ou por doenças mentais, como eu frisei aos senhores. Tá certo, senhores? Dentro dessas, nós vimos todas aqui as modalidades, E aí nós vamos agora passar as modalidades, categorias do direito penal aí em si, tá certo? A título de conhecimento. Agora, senhores, passaremos a falar sobre as funções do direito penal. Não há aqui, senhores, uma uniformidade doutrinária quando se trata do tema afeto, a função aqui, ou missão do direito penal. No Brasil, nós temos visto, e tem prevalecido o entendimento também, de que a função do direito penal é da tutela subsidiária dos bens jurídicos. E aí nós vamos vendo cada uma dessas funções. A função primeira que nós estaremos falando dela é a função de proteção dos bens jurídicos. Função de proteção dos bens jurídicos, senhores, a doutrina do bem jurídico foi concebida por Birnbaum em 1834. A construção dessa teoria aqui de bem jurídico é a tentativa de criação de um limite material ao poder punitivo. De fato, nós não podemos e não se pode conceber a existência de poderes limitados ao legislador. Por quê? Essa previsão de condutas como criminosas? Porque sob a pena de consagrar uma arbitrariedade imaginável nessa questão, E no contexto da tentativa de se limitar o poder punitivo para evitar tais abusos aí, que surge a teoria do bem jurídico. E aí nós vamos ver que em uma análise
bem criteriosa em uma apertada síntese, que bens jurídicos são interesses ou valores protegidos pelo direito, né? Nas lições de Luiz Regi Prado, ele diz que nem todo bem jurídico merece a tutela penal. Daí a importância de bens jurídicos penais entendidos como relevante para a sociedade. Tanto é que nós vamos entender, e lá na frente, mas também nos crimes em espécie, nós trataremos sobre o furto famélico, que é um deles. Que é o direito acaba o tirando de cenário, por quê? Porque não é relevante para a sociedade. Esses parâmetros aqui, nós queremos salientar, né, que desde já hão de ser buscado, né, na Constituição, que nela estão representados, aí, ao menos em tese, os valores. Que valores são esses? Que imperam na sociedade. E aí nós vamos vendo, senhor, que surge aí algumas teorias nessa questão. E aí, né, é de grande relevância para nós tratarmos aos senhores. Teorias constitucionais do bem jurídico penal, que podem ser divididos em dois grupos, tá? Teorias constitucionais amplas, né, é a Constituição adotada como parâmetro, nesse contexto, de forma bastante genérica. E na forma organizada do Estado, constitucionalmente estruturado nos valores previstos no texto constitucional, sendo aí os bens jurídicos penais consecutários, lógico, dessa estruturação. Já a teoria constitucionais restritivas, ela quer dizer o quê? Que os bens jurídicos penais hão de ser buscados diretamente na Constituição. A existência de valores ali, como relevo constitucional, né, não faz pressupor a imposição de uma tutela, de tutelá-los aqui penalmente, entendimento aí sustentado por Klaus Roxin, que só podem ser erigidos à categoria de bens jurídicos penalmente relevante. Porque se o Estado surge do acordo de vontades entre os homens, a liberdade em prol da segurança e do bem coletivo. Esse Estado aqui não pode intervir de forma significativa nessa parcela de liberdade. Como consecutários aqui, há uma legítima atuação do Estado nesse contexto, quando a criminalização de condutas como homicídios, lesões corporais, furto, roubo, estupro, sequestro e assim por diante, né? Função de confirmação do reconhecimento normativo. Para Gunther Jacober, esse doutrinador, ele destoa do entendimento majoritário. Por quê? Ele assevera que a função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos. Para Jacober, ele diz que a função do direito penal é a de confirmação da validade. Mas isso é uma teoria muito severa, né? Ele fala que a função ética social, ela vem como que é defendida aqui por Welser. Ele fala que o Estado, ao utilizar da violência, ele deve fazê-lo de forma moderada, limitada e proporcional, funcionando como uma verdadeira reserva ética. Exclui do Estado aqui atualizando aqui sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ao proteger esses bens jurídicos, dá acentuada importância ao resgate de valores fundamentais. Esta pretensão, senhores, de moralização da sociedade, deve ser vista aqui como uma parcimônia. Por quê? Sob pena de confundir o direito com moral. E aí não daria certo, né, nessa questão. A função já educativa, a ideia dessa função educativa é que o quê? Essa é educativo social. É que deve ser moderada, não cabe ao direito penal violentar a autodeterminação individual, impondo-lhe aqui valores edificantes sobre morais, né, sobre os nobres e etc. Educar os cidadãos aqui no sentido de respeitarem os bens jurídicos. Eu digo que uma boa educação, ela se parte de dentro de casa e não do Estado, né, através dos seus servidores, dos seus agentes, para que venha educar os nossos filhos. E muitas das vezes a correção do Estado, ela vem de uma forma muito, posso dizer, abrupta, né? Função de controle social. A função de controle social, senhores, é uma das instâncias de controle social e existem outros meios de controle social que devem anteceder o direito penal, pensamos assim, né? Esse controle extrajurídico, que, como eu disse, é família, escola
e religião, não a ordem inversa dos fatores. O que ocorre hoje na nossa sociedade é que os pais têm tentado transferir essa educação para os professores, para o pastor, para os membros de igreja, e não é isso. Esse controle extrajurídico ele já parte de dentro da família, de dentro de casa, é de dentro, né, interna corpus, para fora, e não de fora para dentro. E aí o controle extrajurídico penal, que é o civil, o administrativo, o processual, o tributário e o trabalhista, né? E aí, se você educa o seu filho bem em casa, ele já não vai dar trabalho para a sociedade, tá certo? Aqui eu tive um pensamento aqui de Aristóteles, que ele fala, só de eu ler o livro de Aristóteles, eu já sei que eu terei que ser um cidadão probo, honesto para a sociedade. Função de garantia. A função de garantia é que ele é um instrumento de garantias para o cidadão, na medida que ele é limitado, né, que limita o poder punitivo do Estado. Uma função simbólica, senhores, seria o direito penal simbólico aí e o direito penal emergencial. Nessa função simbólica, significa que o ordenamento jurídico ele possui um reflexo, né, na consciência dos cidadãos e também dos governantes. E as leis penais, uma previsão de sanções, pode produzir a sensação de uma segurança simbólica no combate à criminalidade aí, coisa e tal. A função simbólica, por si só, não é deletéria, né? Porque, ao contrário, é até importante para conferir credibilidade e legitimidade à intervenção punitiva. Deve ser empregada aqui com bastante cautela. Quanto à função do direito penal de emergência, o direito penal de emergência, muitas das vezes, senhores, quando ocorre um crime que traz grande repercussão, no afã de angariar os aplausos da sociedade, acaba aí os legisladores por deturpar, né, as reais funções desse ramo do ordenamento jurídico. Né? Funções motivadoras, automaticamente seria o quê? Acaba para motivar as pessoas a não lesionarem os bens jurídicos que pretendem proteger, tá certo? A função motivadora não é para incentivar o crime, sim para desmotivar o crime. Para quê? Para que as pessoas não lesionem os bens jurídicos. Função promocional, né? Direito penal promocional. Essa função promocional, os defensores dessa tese aqui, eles dizem que funcionar como instrumento para promover mudanças sociais de relevo. E não se prestaria, portanto, apenas na manutenção do quadro social, mas sim uma evolução, promovendo aí, senhores, a prática de determinadas condutas consentâneas, né, com a dinâmica social. Função de redução da violência. Esse é a última função que nós trataremos hoje. É a função de redução da violência. Ela possui a função de reduzir a violência social, evitando aqui o regresso ao período aí das vinganças privadas, tá certo? E também possui aqui a função de conter a violência estatal, pois ao conter o poder punitivo, evita aí sanções públicas, arbitrárias e desproporcionais. Senhores, até aqui nós vimos, né, nós vimos as modalidades, né, revimos as modalidades do direito penal, né, as modalidades, e também vimos as funções do direito penal. E agora, senhores, nós entraremos na relação do direito penal com outros ramos do ordenamento jurídico, né? E aí nós vamos vendo, senhor, que a maior, né, ou menor medida com todos os ramos do ordenamento jurídico, apontando na relação aqui do direito penal com as outras áreas que mais influenciam. Com o direito constitucional, posso dizer aos senhores que a relação com o direito constitucional ela é muito flagrante, ela é gritante, porque as normas penais não podem subverter o quê? A ordem constitucional. Até porque, se violasse, seria infraconstitucional, né? Automaticamente uma inconstitucionalidade. E aí a Constituição, infraconstitucional não, uma inconstitucionalidade, tá certo? E aí a Constituição, ela procura encontrar
o necessário equilíbrio aqui nesse direito penal, afastando os excessos punitivos aí, por exemplo, quando traz-se as garantias individuais. E, por outro lado, a leniência punitiva. Mandados de constitucionalização, de constitucionais de criminalizações, as determinações dirigidas ao legislador ordinário, para que transforme determinada conduta criminosa ou recrudesça o tratamento aí automaticamente, ou tanto amoleça ou também recrudesça, aumente o tratamento penal aí em determinadas condutas criminosas já existentes. Exemplo disso é o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal de 1988, que ele vai falar onde se considera lá crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, a fins de terrorismo, e os defendidos como os crimes hediondos, aí, que são leis extravagantes, crimes hediondos e também a lei de drogas, tráfico de drogas, de tortura, por eles respondendo os mandantes, os executores e também os que, podendo evitá-las, também se omitirem, tá certo? Da relação do direito penal com o processo penal. Não se pode esquecer aqui, que é por meio do processo penal, a qual eu falei com os senhores, que é o percurso que se aplica o direito penal, ou pelo menos as sanções penais aqui adequadas, e o princípio da necessidade do processo, ou da jurisdicionalidade aqui também. Não é possível a imposição de uma sanção penal sem que tenha havido o processo e, por conseguinte, o devido processo legal, tá certo? A relação do direito penal com o direito penal, o direito processual penal, portanto, é extremamente próxima. Não se pode deixar de anotar aqui que o nosso Código Penal trata de temas que são a toda vista de direito processual penal. Exemplo, ação penal entre os artigos 100 ao artigo 106 do Código Penal. Com o direito tributário, senhores, se relaciona com o direito tributário também, na medida em que existem os crimes que envolvem a sonegação de tributos, os crimes previstos lá na Lei 8.137/90, trata dos crimes contra a ordem tributária, Já com o direito administrativo, há uma esteira relação aqui do direito penal, tanto que no Código Penal temos um vasto catálogo aí de crimes contra a administração pública, aí artigos 312 ao artigo 359, a legislação penal especial, que trata da tutela de inúmeros bens jurídicos aí, vinculados direto ou indiretamente à administração pública. Exemplo, os crimes contidos na Lei 4.898/95, a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações, e no Decreto-Lei número 201/67, Leis de Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos Municipais. Existem normas penais em brancos, trataremos mais à frente também, cujo complemento normativo é automaticamente fornecido por atos administrativos. Exemplo, Lei de Drogas 11.343 de 2006, que é complementada automaticamente por uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E aí é importante recordar aos senhores que as esferas de responsabilidades elas são autônomas, tá certo? Mesmo pelo fato poderá ensejar a responsabilidade penal e também a administrativa. Exemplo disso é quando um funcionário público comete um crime comumente instaurado o processo administrativo, disciplinar, para apurar a falta grave, a falta funcional, e iniciado também um processo criminal pela infração penal perpetrada. Bom, o direito civil, há muitos crimes que se reportam às instituições de direito civil, os crimes contra o patrimônio, artigos 155 a 183, contra o casamento, artigo 235 a 239, contra a tutela e a curatela, artigo 248 a 249, etc. E é importante aqui salientar, porém, que deve ser respeitada a autonomia das categorias jurídicas, razão pela qual, senhores,
essa transposição de conceitos, né, nem sempre ela possa ser adequada, tá certo? Lembrando aqui que as instâncias penal e civil são autônomas. Mesmo fato pode ensejar aí uma responsabilidade penal e civil, né, do autor, pois os efeitos aqui da condenação penal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, artigo 91 do Código Penal. Com o direito do trabalho, o direito penal também se relaciona com o direito do trabalho, pois ele prevê a existência de crimes contra a organização do trabalho, artigo 197 a 207, e os crimes que afetam aqui de modo indireto, como a redução da condição análoga à de escravo, prevista lá no artigo 149 do Código Penal, no rol dos crimes contra a liberdade. Com o direito internacional, né, nós tendo em vista que a constante globalização das condutas criminosas, a humanidade tem sido a necessidade da humanidade tem sido cada vez maior de promover uma globalização da justiça penal. Por isso já se fala em direito penal internacional. A emenda constitucional número 54 de 2004 acrescentou o artigo 5º da nossa Constituição, o parágrafo 4º, determinando que o Brasil se submete à jurisdição penal internacional, cuja criação tinha sido manifestado a adesão. Consagrou-se aí o princípio da complementariedade. Tá certo? Ciências criminais são os mais conhecidos e o que mais perto se interessam ao direito penal. Por quê? Essa dogmática do jurídico penal, criminologia, né, e política criminal. Então, os que chegam mais perto aí do direito penal. Outras áreas como sociologia criminal, antropologia criminal, psiquiatria forense e medicina legal aí e etc. Dogmática jurídico penal. Vamos destrinchar cada uma delas agora. Dogmática jurídico penal. A dogmática jurídico penal, o direito penal objetiva o estudo da norma jurídica, de sua interpretação e aplicação ao caso concreto. O estudo dogmático, portanto, tem como fundamento a norma jurídica, né? Para Heleno Cláudio Fragoso, a dogmática jurídica é a ciência da norma jurídica, né, que visa o seu perfeito conhecimento sistemático para permitir a aplicação igualitária e justa do direito. Tá certo? Criminologia, num sentido, é uma disciplina empírica que trabalha o campo do ser. E o seu percussor é César Lombroso. Tá certo? Política criminal é a finalidade de traçar estratégias e formas de controle social dos comportamentos desviantes. E quais esses comportamentos desviantes? Infração penal, que é gênero, nas suas espécies, crime e contravenção. E aqui são apresentadas propostas, né, nessa política criminal concretas de alteração do direito penal. Criminalização primária, secundária, terciária, seletiva, né, e vulnerabilidade. Então, esse será o antepenúltimo tema, que depois nós veremos a redescoberta da vítima, a privatização do direito penal. Então, senhores, aqui, o processo penal de criminalização, ele se desenvolve em duas etapas. Primeiro, a criminalização primária é o ato ou efeito de sancionar uma lei material que incrimina e permite de determinadas pessoas, né, e permite que determinadas pessoas sejam incriminadas. Criminalização secundária trata-se de ação punitiva exercida sobre as pessoas concretas. Observação aqui que eu trago para os senhores é o ato de criminalização primária, ele é formal e traz consigo um programa a ser cumprido. De modo mais claro, as agências aqui políticas, parlamentos, executivo, exercem a criminalização primária, definindo aqui quais condutas devem ser consideradas criminosas e quais as respectivas sanções penais. Por seu turno aí, a agência de criminalização secundária, juízes, promotores, defensores, advogados, policiais, agentes do sistema prisional, tratam de cumprir essas leis, aplicando e excetuando aqui as sanções penais. Conforme
Zaffaroni, há uma acentuada carga e vulnerabilidade na criminalização secundária. Isso porque as agências de criminalização selecionam sua clientela preferencialmente nos grupos mais vulneráveis da sociedade, e é isso que nós sabemos. A criminalização terciária, né, ela diria a respeito ao ingresso do indivíduo no sistema penal. Isto é o quê? A fase de execução da pena, onde os criminólogos analisam temas como estigmatização, né, do encarcerado, o ambiente criminógeno, da cultura prisional, automaticamente. E agora, senhores, nós trataremos do nosso último tema dessa aula, que é a redescoberta da vítima, a privatização do direito penal. A doutrina nacional, ela tem empregado aqui a expressão privatização do direito penal, para designar a redescoberta da vítima, automaticamente. Com a devida vênia, com o devido respeito, não nos parece a expressão aqui mais adequada, pois o Estado, ele continua a deter o monopólio do exercício da violência com a pretensão dessa legitimidade. O movimento de redescoberta da vítima surge a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que foi marco para outras situações também. Quando vieram à tona as brutais atrocidades perpetradas aí pelos nazistas nos campos de concentração, onde conseguiu aí a expressão vitimologia, empregada pela primeira vez por Benjamin Mendelsohn, né, em 1947. No Brasil, esse movimento, ele foi bem visível durante muito tempo. A vítima, ela teve um papel extremamente secundário na persecução penal, né? E de uns tempos para cá, foram criados institutos que enaltecem aí a participação da vítima, tais como que a composição civil dos danos, artigo 72 da Lei 9.099/95, a reparação mínima dos danos, fixação da sentença condenatória, artigo 387, a necessidade de informar a vítima também sobre o ingresso e a saída do acusado da prisão, artigo 201, parágrafo 2º do CPP. E nesse sentido, nós vamos dizendo que uma grande crescente aqui dá o prestígio no papel da vítima, automaticamente, com uma verdadeira reassunção da importância da presença aí, né, na solução do conflito. Trata-se de um estágio ainda embrionário, automaticamente, na caminhada em direção à justiça restaurativa. Tá certo, senhores? E eu poderia dizer também aqui que agora, na atualidade, ainda também, mas é o acordo, né, fornecido pelo Ministério Público para ter um plea bargain ali, para as pessoas não serem punidas pelo Estado. Tá certo, pessoal? Paramos por aqui hoje. Na próxima aula, senhores, nós iniciaremos sobre os princípios do direito penal. Eu aproveitei para fazer um apanhado, devido ao primeiro vídeo lá, fui pego de surpresa, tive que gravar o primeiro vídeo, né? E aí eu vi que das modalidades e características do direito penal deixou a desejar. Então, por isso que eu preferi falar do quinto tópico nosso lá, modalidades do direito penal, né, para frente, porque haveria essa necessidade aí. Modalidades, nós vimos todas as modalidades do direito penal, né, e direito penal subjetivo, vimos substantivo, comum, especial, geral, local, fundamental, né, direito penal nuclear, primário, complementar, direito penal subterrâneo e assim por diante, e as funções do direito penal. Pessoal, na próxima aula, querendo o Senhor Deus, nós falaremos sobre, entraremos na parte de princípio. Como são diversos princípios, são inúmeros princípios, nós iniciaremos o nosso estudo sobre princípio. Eu penso que uma aula só é pouco para essa parte e fazer um bom apanhado aí dentro desses princípios. Senhores, no final, deixei no AVA uma atividade para os senhores, né? Os senhores terão aí até na sexta-feira, não vou estender, até no sábado, para fazer as 5 questõezinhas
da matéria que nós abordamos aqui nessas 2 primeiras aulas, tá certo? No mais, eu só tenho a agradecer e agradeço também pela compreensão de todos, e na próxima aula nós iniciaremos a nossa aula sobre princípios do direito penal. Tenham todos um bom estudos.